Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Vamos dar continuidade na correção das atividades. Vamos fazer a correção da atividade número 6, que envolve operações com matrizes, tipos de matrizes e determinantes de matriz de ordem 2. Primeira atividade. Em relação a identificar os diferentes tipos de matrizes, coloque C para correto e E para errado. Então, nós temos aqui 5 afirmativas. A primeira diz que essa é uma matriz quadrada do tipo 1 por 2, ou seja, M é igual a IJ 1 por 2. Então, nós temos aqui duas linhas e duas colunas, ou seja, 1 por 2, então, é uma afirmativa errada, porque a matriz tem ordem 2 por 2. Segunda afirmativa. Aqui diz que N é uma matriz do tipo 3 por 2, ou seja, N é igual a IJ 3 por 2. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, ou seja, está correto, certo? Afirmativo. Na terceira afirmativa diz que C é uma matriz do tipo 3 por 4, ou seja, C é igual a 3 por 4. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Então, está correto, certo? Quarta afirmativa. Diz que é uma matriz coluna do tipo 5 por 1. Então, nós temos aqui uma única linha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, está errado. Essa não é uma matriz coluna, é uma matriz linha. Afirmativa errada. Quinta afirmativa. R é uma matriz coluna do tipo 5 por 1, ou seja, L é igual a 5 por 1. Então, eu tenho 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e uma única coluna, então está correto. Respectivamente, os itens 1, 2, 3, 4 e 5 são letra D, errado, certo, certo, errado e certo. Construa as matrizes e calcule os determinantes das matrizes definidas por. Letra A. É para construir a matriz de ordem 2 por 2 com essa fórmula aqui, 2i menos j. A matriz genérica dessa matriz vai ter esses elementos, porque eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, A1, que representa a primeira linha, primeira coluna, A12, que está na primeira linha, segunda coluna, A21, que está na segunda linha, primeira coluna, e A22, que está na segunda linha, segunda coluna. Substituindo esses valores da matriz genérica, todos esses valores aqui nessa fórmula 2i menos j, lembrando que os primeiros elementos representam I, que é a linha, e os segundos representam J, que é a coluna. Então, eu tenho 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. E assim por diante. Então, a minha matriz de ordem 2 por 2, a matriz A, vai ser igual a 1, 0, 3, 2. O exercício está pedindo para calcular o determinante. Então, o determinante é a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu tenho 1 vezes 2, que é esses resultados aqui, menos a secundária, que é 0 vezes 3. Então, está aqui. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 3, 0. 2 menos 0, 0. Então, o resultado final, meu determinante, é igual a 2. Letra B. A matriz também terá a ordem de 2 por 2, então a matriz genérica será da mesma forma, só que dessa vez substituindo na fórmula i ao quadrado menos j. Cada elemento desse aqui, lembrando que o primeiro é o i, o segundo é o j, substituindo nessa fórmula, eu vou ter como resultado a matriz 0, menos 1, 3 e 2. O exercício pede para calcular o determinante, então eu vou multiplicar 0 vezes menos 2, menos a diagonal secundária, que é menos 1 vezes 3. Então, vai ficar dessa forma, ou seja, meu determinante vai ser igual a 3. A matriz C também tem a mesma matriz genérica. Substituindo nessa fórmula 3i menos 2j ao quadrado, primeiros elementos do i e os segundos elementos do j,
eu vou ter como resultado a matriz C 1 menos 5, 4 menos 2. E o determinante dessa matriz vai ser a multiplicação de 1 vezes menos 2, que são esses valores, menos a multiplicação de menos 5 vezes 4. Então, multiplicando 1 vezes menos 2, menos 2. Menos vezes menos, mais 5 vezes 4, 20. Menos 2 mais 20 vai ser igual a 18, que é o meu resultado final. Determinante igual a 18. Número 3. Sejam as matrizes A 2 por 2, em que A e J 3i mais 2j, e B e J 2 por 2 também, em que B e J é igual a I mais J, calcular o determinante de A vezes B. Então, para eu fazer essa multiplicação, primeiro eu preciso descobrir quais são as matrizes A e B. Vamos calcular a A primeiramente. Então, matriz genérica A, 2 por 2, substituindo nessa fórmula aqui 3i mais 2j, minha matriz A, então, vai ter como resultado esses valores, 5, 7, 8 e 10. A matriz B, que tem a fórmula I mais J, 2 por 2, a matriz genérica, substituindo na fórmula I mais J, vai ser igual a 2, 3, 3 e 4. Então, nós vamos agora calcular a multiplicação entre a matriz A e B, para depois calcular o determinante. Lembrem-se que a multiplicação de uma matriz por outra, ela vai ser linha vezes colunas. Então, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pelas duas colunas. Vamos começar com a primeira linha e primeira coluna. 5 vezes 2 mais 7 vezes 3. São os valores que estão aqui. Depois, 5 vezes 3 mais 7 vezes 4, que são os valores que estão aqui. Agora, nós vamos multiplicar a segunda linha vezes as colunas que eu tenho, da segunda matriz. Então, vai ser 8 vezes 2 mais 10 vezes 3. Aqui estão os meus valores. 8 vezes 3 mais 10 vezes 4. Então, a partir daí, nós vamos agora fazer a multiplicação e somar os resultados. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 3, 30. 8 vezes 3, 24. 10 vezes 4, 40. Então, somando agora 10 mais 21, que é igual a 31. 15 mais 28, que é igual a 43. 16 mais 30, que é igual a 46, e 24 mais 40, que é igual a 64. Então, agora nós podemos calcular, enfim, o determinante, que é o que está pedindo. O determinante dessa matriz é a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, vai ser 31 vezes 64 menos 43 vezes 46. Ou seja, meu determinante vai ser igual a 6. Então é isso, pessoal. Nós corrigimos a atividade 6, nós vamos continuar corrigindo as outras no decorrer da semana. Espero que vocês tenham entendido, que vocês estudem realmente e que passem por esse momento difícil, mas aproveitando o máximo do aprendizado de vocês. Não desistam do sonho de vocês. Então, saudades e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!